Analisando o francês da Gisele Bündchen. A gente caiu nessa entrevista que a gente vai mostrar pra você aqui, porque a gente nem sabia que a Gisele falava francês. Inclusive a gente procurou no Wikipedia, eu acho que tem escrito lá que ela fala português, espanhol, inglês e nunca se falou que ela fala francês. Então a gente ficou bem surpreso de vê-la falando francês na televisão francesa e a gente trouxe essa entrevista para te mostrar se ela fala bem ou mal, segundo a nossa opinião, e também para mostrar como você pode melhorar o seu francês através dos erros e dos acertos de Gisele Bündchen. Sim. C'est parti? Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Bonjour, je suis Émile, je suis français e você está no canal Afrancesados, o canal para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá, a gente vai primeiro assistir a entrevista da Gisele Bündchen, supermodelo, inclusive considerada uma das modelos mais bem pagas da história da moda. E também, super linda também. E também super linda, né, brasileira. E a gente vai, depois de assistir essa entrevista completa, a gente vai mostrar pra você exatamente o que ela falou e também as frases do entrevistador e te mostrar os erros e acertos para você conseguir aprender melhor francês. Quando a gente aprende com os erros dos outros é ainda melhor, porque a gente fica mais ligado. Isso, é uma entrevista que vem do canal número 1 da França, que chama TF1, como você pode ver aqui as letras TF1. Vamos lá, Roberta. Vamos assistir. Gisèle, on essaie de faire l'interview en français? Aujourd'hui, c'est pas possible de parler le français en interview. Habiter à Boston, c'est difficile pour que la personne parle le français. Donc, un jour, j'espère à parler le français parce que j'adore le français. C'est la plus belle langue, je pense. Pour moi, c'est comme la musique. Le plus célèbre mannequin au monde vient d'un petit bled du fin fond du Brésil. Muito bem, muito bem. Parabéns, Gisele. Ela fala realmente super bem. Ela tem uma entonação bem legal em francês. E é porque, assim, geralmente ela tem um sotaque de brasileiro, né, falando. E, assim, quando sou eu que falo que eu tenho um sotaque forte, ai, meu Deus, que feio esse sotaque e tudo mais. Mas quando a gente ouve outra pessoa falando, é charmoso. É muito charmoso, é o glamour. Então vamos lá, vamos ver. Primeiro a gente vai ver o que foi que o jornalista falou. Ele disse o quê? Le journaliste, em francês. Jornalista, le journaliste. Vou escrever aqui. Le journaliste. Falou. Perguntou. Gisèle, on essaie de faire l'interview en français? Gisèle, on essaie de faire l'interview en français? E a gente tem aqui, então, Gisèle, que na verdade a Emília colocou um acento, mas não tem. Eu vou tirar. É porque existe esse nome em francês que é Gisèle. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui on essaie ou on essaye, as duas maneiras de falar tão corretas que vem do verbo. Essayer pode se escrever assim, isso é o verbo, tentar, essayer, e on essaye pode se escrever com Y ou aqui como com I. Ou seja, a gente tenta, aqui o on, ele tem o sentido de a gente. Como em português a gente usa, ao invés de falar nós tentamos, aí ele está fazendo uma proposição, né? A gente tenta e geralmente essayer, ele vai vir essa estrutura aqui, vai ser essayer de, mais um verbinho no infinitivo, certo? Essayer de, tentar fazer alguma coisa. Então é por isso que aqui é on essaie de faire. Exatamente. On essaie de faire, quer dizer, a gente tenta fazer. É como se essa estrutura fosse sempre a gente tenta de fazer. Então, on essaye de faire ou on essaie de faire l'interview é uma palavra inglesa que a gente fala com sotaque francês. L'interview. L'interview em francês. En français. En français. E aí Gisele respondeu o quê? Aujourd'hui, c'est pas possible à parler le français en interview. E aí tem algumas coisas aqui que ela falou. Se você quiser depois voltar aqui no vídeo ou até procurar aqui o momento que ela fala na internet, ela fala aujourd'hui. Aujourd'hui. Ela esqueceu essa letrinha aqui. Ela esqueceu de pronunciar o R. Então, como é que a gente vai pronunciar a palavra hoje em francês, Emila? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vou escrever aqui. Aujourd'hui.
Ou seja, a U vai ter o som de O, aqui o OU vai ter o som de U. Como a certo? letra U em português. Então, vai vir ele seguindo desse R. Então, au jour. Au jour. jour. E depois, d'hui. D'hui. E aí você vai fazer, para fazer esse U, faz a boquinha do U e fala aí. Aujourd'hui. Então, ela falou aujourd'hui. Aujourd'hui. Ela esqueceu o R, mas estava Tava muito bom Tava já. perfeito, assim, na questão da compreensão. A pronúncia não estava perfeita, mas a compreensão de tudo o que ela falou, deu para entender tudo, sem nem precisar repetir. Então, a primeira lição que você recebe, a gente só na primeira palavra aqui com a Gisele, é que você não precisa ter a pronúncia perfeita, você não precisa ter o francês perfeito para falar francês, para se comunicar em francês, para até ser fluente em francês. Para ser entendido pelos franceses. Exatamente. Emília não teve que me perguntar nada em relação ao que ela falou, né? Então, assim, a primeira lição é essa. Tente não ser perfeito. Tá tudo bem não ser perfeito. O importante é você conseguir se comunicar. E você viu, inclusive, que teve até um momento que o próprio entrevistador, o jornalista, ajudou ela a falar. E ela não se abalou com isso, né? Mas a gente já vai chegar agora. Então, não é aujourd'hui, é aujourd'hui. Aujourd'hui. Presta atenção no biquinho. Oui. Oui. Aujourd'hui. E ela disse o que depois? C'est pas possible à parler le français en interview. E aí tem duas coisinhas aqui. Aliás, tem uma coisa que ela falou. Vamos começar agora por uma coisa que ela falou muito perfeita. C'est pas possible. C'est pas possible. Então isso é a negação. Isso é a negação. Quando a gente vai ver de forma bem, assim, gramaticalmente correta, a gente vai ver ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Isso é a forma correta, gramaticamente, como a Roberta acabou de falar. Mas que a gente ouve isso na França, quando as pessoas estão falando ce n'est pas possible. É até mais comum ouvir isso. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou seja, ce n'est pas possible, na escrita tá tudo ótimo, mas na fala você vai ouvir muito raramente. Então a Gisele, ela já tem, digamos assim, um trejeito francês de falar. Ela é francesada já. A francesada, exatamente. Que ela, ao invés de falar... Foi uma surpresa. Pra mim também. Então, ao invés dela falar ce n'est pas possible, que é aquela coisa que a gente vai na escola e aprende, e vai repetir, vai decorar aquilo, ela falou de um jeito bem francês mesmo, Sim. né? C'est pas possible. E aí veio um erro depois, né? Em francês, a gente não fala à parler le français, é de parler. Ce n'est pas possible de parler le français. Ou c'est pas possible de parler le français. Então, ao invés do à parler, a gente fala de. Mas por que a gente fala de parler? Porque aqui você precisa prestar atenção nessa estrutura. C'est possible. Quando a gente fala que algo é possível, em francês vai ser sempre é possível de, certo? Então vai ser sempre c'est possible de. Ce n'est pas possible de. Então se é possível ou se não é possível vai ser sempre seguido de e não de a, certo? Mas quando é que eu sei? Vai ser realmente com a exposição à língua, ouvindo bastante a língua e tendo pessoas que vão te orientar, como a gente está fazendo aqui, em relação às estruturas mais importantes da língua francesa. Então, quando for c'est possible ou c'est pas possible, sempre seguido de de. Então, vou corrigir aqui. Vou corrigir cada vez que tem um erro. Então, c'est pas possible de parler le français ou de parler français en interview. E aí tem outra coisa aqui, que na verdade não foi que ela falou errado, não foi uma construção errada, mas foi uma questão de pronúncia. Que ela não falou possible, ela falou possible. Possible. É. Ela colocou como se fosse um i no final, porque em português a gente fala isso, né? Exatamente, mas a gente não pronuncia o e no final de possible. Fica assim, possible, possible. Não é possible, possible. Acaba. Não é possible, não é possible e não é possible. É como se ficasse esse L aí no final e sai bem um E bem discreto. Exatamente. C'est possible. C'est possible. C'est possible. E ela falou c'est possible. Tem algum problema de compreensão? Não. A gente entendeu tudo. Então, hoje não é possível falar francês nessa entrevista. Ou seja, hoje c'est pas possible. Não é possível falar, de parler francês na entrevista. Por que ela falou isso? Aparentemente ela acha que ela não fala bem francês, viu? Mas eu acho que ela está, ao menos na época que ela fez essa entrevista, ela estava se julgando errada, porque Sim. ela fala realmente bem. Exatamente. Vamos lá. E aí o que foi que ela falou depois? Habiter à Boston, c'est difficile.
Porque personne parle le français. Na verdade, ela falou porque la personne. Ela falou, aí a gente esqueceu de colocar aqui. Então, ela fala habiter à Boston. Quer dizer, morar em Boston. Então, a gente vê aqui o verbo habiter, que significa... Morar no infinitivo, tá tudo certo, a pronúncia foi boa. Habiter à Boston. E ainda tá certo porque a gente fala morar em português, não morar em Boston. E em francês, quando a gente vai falar de uma cidade, é habiter à. Então, corretíssimo. Habiter à Boston. Ela só falou o nome Boston com um sotaque inglês, americano, e que em francês a gente fala Boston. Mas aí também a gente não vai julgar ela que ela falou o nome certo da cidade, né? Exatamente. Ela poderia também ter falado j'habite à Boston. J'habite à Boston. J'habite à Boston. E aí ela falou habiter à Boston. E aí ela começou a pensar, né, na continuidade da frase, e ela falou... C'est difficile. C'est difficile. E ela falou assim, c'est difficile porque la personne parle le français. Ela falou de uma forma, na verdade ela falou com uma rapidez e uma entonação bem francesa. Bem, assim, linear. Linear. Então, apesar dos erros que tem nessa frase, que a gente já vai mostrar o que é, a entonação dela e o jeito dela de falar uma palavra depois da outra soou tão natural que os erros nem incomodam, né? E aí ela falou assim, c'est difficile. Tá errado isso? C'est difficile? Tá ótimo, perfeito. Tá perfeito. E aí o que foi que veio depois que tá errado? Isso é um erro que eu vi bastante com os brasileiros e c'est parce que. A gente fala parce que e não porque. Parce que. Parce que. Dá pra ver que aqui, na verdade, eu acredito que ela conhecia as palavras em francês, mas que essas palavras causam uma confusão, porque em português, apesar de a gente ter 4 porquês diferentes, né, o porquê junto com acento, o porquê separado com acento e junto e separado sem acento, a gente fala eles da mesma maneira, enquanto que em português, em francês, ele só tem 2, mas é falado completamente diferente. Então, tem o parce que e tem o pourquoi. Isso é para perguntar. Pourquoi? Então, a diferença é exatamente essa, né? Que a gente fala, o pourquoi é só para fazer uma pergunta. E aqui a gente não tá fazendo uma pergunta, a gente tá justificando alguma coisa, explicando. Quando a gente explica, a gente usa o parce que. Só que aí na nossa cabeça de brasileiro, o que é que vem quando a gente tá explicando alguma coisa? Vem o porquê. E o porquê se parece mais com o quê? Com pourquoi. Aí vem essa coisa, né? E o que é que eu acho? É que a Gisele, provavelmente, ela não falou porquê em português. Até porque ela falou porquê. Ela falou de um jeito bem francês. O que eu acho é que ela misturou o pourquoi com parce que. Eu pensei também. Então acho que ela devia ter falado pourquoi, mas rapidinho também. Pode ser. Exatamente. Então aqui não é c'est difficile porque, certo? É c'est difficile parce que. Parce que. Então vou corrigir aqui. C'est difficile parce que. Ou seja, é difícil porque, e ela vai dar a explicação, ela vai dizer por que é difícil. Então, fica ligado nisso, é uma coisa que muita gente erra. Eu errava muito quando eu estava começando a aprender francês. Tenta ficar aí ligada, para corrigir esse erro quando você estiver falando e escrevendo. Se você deve lembrar de uma coisa deste vídeo, c'est parce que. Parce que. Parce que, para explicar pourquoi, só para fazer uma pergunta. Então, vamos lá. C'est difficile parce que, e aqui muito interessante que essa é outra coisa que a gente confunde demais. O que foi que ela falou depois, Emila? La personne parle le français. E aí ela falou, la personne significa o quê? O que é la personne? A pessoa. La personne. Então ela falou aqui, é difícil porque a pessoa fala o francês. Parle, quer dizer fala, le français, o francês. Aí você para pensar, se você não fala francês fluentemente. Aí vai dizer assim, morar em Boston é difícil, porque a pessoa fala o francês. Como assim é difícil se a pessoa fala em francês? Não é isso. É porque la personne significa a pessoa. Mas se eu tirar esse lá, Emílio, o que é que acontece? Ninguém, personne, ninguém fala francês. E por isso que é difícil. Porque em Boston, ninguém fala francês. Então, como ela vai... Ela tem dificuldade para praticar. Ela tem dificuldade para encontrar alguém para praticar. Provavelmente ela não tinha descoberto ainda um curso online para encontrar pessoas que moram em outras partes do mundo e que querem falar francês. Solução. Existe solução, claro. Então, aqui, isso eu também confundia muito. Que é persona, por mais esquisito que pareça, persona significa ninguém em francês.
certo? Então, não é la personne, porque se você colocar o artigo na frente, lá vai virar a pessoa. Exatamente. E aí perde um pouco o sentido, mas deu perfeitamente para entender o que ela falou, apesar desse errinho. Então, qual é o certo? Então, vou corrigir et vou tirar, et c'est là. Habiter à Boston, c'est difficile parce que personne parle le français. Então, foi só esse lá aqui, nessa outra parte que a gente tá vendo. Então, personne significa ninguém. C'est difficile parce que personne parle le français. Et Roberta já falou parler et o verbo falar. Parler, falar. E aqui, obviamente, ela falou, é como em português, ninguém fala. Então, vai ser na terceira pessoa do singular, personne parle, certo? Na terceira pessoa do singular. Então, personne parle le français. E aqui foi interessante porque ela quis continuar, na verdade, dizendo assim, como se fosse uma conclusão óbvia, né? Só que aí ela falou em português. Mas eu entendi. Ela falou então em português c'est donc... Então, em francês. Tipo assim, é difícil porque ninguém fala francês. Então, né, eu acabo que eu não pratico. Foi isso que ela quis dizer. E ao invés de falar então, era pra ter falado donc. Então, donc. Alors. Poder falar os dois. Então assim, Gisele achava que não tinha uma solução dela praticar o francês porque ela morava em Boston. Mas eu tenho certeza que em Boston tem várias pessoas que falam francês. É uma cidade gigantesca com muitas universidades. Alors, se ela quer... Provavelmente não era a prioridade dela. Não. Até porque ela já fala várias línguas e ela provavelmente deveria trabalhar muito mais em, sei lá, em espanhol, em inglês, com certeza, né? Então, assim, mas saiba que se você estiver achando que não tem uma solução, tem curso online, tem gente, tem forma de você ir atrás. Acho que até deveria fazer um vídeo sobre isso, mais pra frente a gente vai fazer. Mas pelo programa e para a entrevista foi uma honra de ouvir essa Gisele falando francês. Exatamente. E inclusive o entrevistador tem escrito no lugar onde a gente achou essa entrevista, falando assim, aparentemente ela não quer falar francês, né? Só que ela fala super bem. Mas deu um charme o sotaque dela. Exatamente. Então, ao invés de falar então, tem que falar alors ou donc. Que significa a mesma coisa. Aí o que foi que ela disse mais? Un jour, j'espère à parler le français. E aí aqui, un jour significa um dia. Um dia, un jour, como em aujourd'hui. Aujourd'hui. Tem essa palavra jour dentro de aujourd'hui. Jour. Ou seja, o U vai ter o som de U. Da letra U. E você vai ter que falar esse R. Então, un jour, no futuro, futuramente, um dia. E aí ela deu pra ver que ela estava esquecendo a palavra. Aí o entrevistador ajudou ela. E aí o que foi que aconteceu? Ao invés dela se sentir mal, e tipo assim, ai, desculpa, eu não falo francês, ai, deu algo errado. Ela pegou aquele feedback, aquela correção, ela integrou na frase dela e continuou falando. Ela superou a dificuldade. Exatamente. Então, isso aqui é uma dica que a Gisele deixa pra você, que não é nada ligado exatamente à língua francesa, e a palavras francesas, à pronúncia francesa. É ligado realmente à atitude de você saber aproveitar essas oportunidades e não sentir vergonha, porque já o fato de você falar uma língua estrangeira, você já tá adiantado a qualquer outra pessoa que não fala nenhuma língua. Inclusive, às vezes, o francês com quem você fala, talvez ele não fale português e nem inglês. Errar é essencial para corrigir e sempre melhorar seu francês. Exatamente. Então, errar faz parte do processo. E aí, o que foi que a palavra que ela esqueceu, que essa é uma palavra que pra gente, às vezes, confunde, porque em francês também tem outro sentido. J'espère. J'espère? J'espère que às vezes a gente acha que é usado para falar eu espero, mas não é. J'espère, aqui é eu espero, eu tenho a esperança de... falar francês. E aí, na verdade, às vezes a gente confunde em português porque a gente acha que espérer é de esperar em relação ao tempo. Eu sei o que quer falar. E aí pelo menos, eu ficava, será que é isso mesmo? Porque eu acho que isso é esperar em relação ao tempo. Eu não acho que seja esperar em relação à esperança. Sim. E aí, como é que a gente fala esperar em relação ao tempo? Attendre e esperar. Então, isso é faux ami, falso amigo, faux ami. Então, eu não vou falar eu espero, por exemplo, o médico, estou esperando o médico. Eu não falo j'espère le médecin. Eu digo j'attends le médecin.
Ou seja, eu estou esperando o médico. Então, eu acho que foi por isso que ela teve esse bloqueio. Claro que eu não estou na cabeça dela, eu não posso adivinhar, mas eu tenho a impressão, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, que ela ficou confundindo, achando que tinha um sentido de tempo. E, na verdade, em francês, espérer só tem esse sentido de esperança, de desejo. Eu espero, desejo. Eu queria, eu desejo. E a gente pode usar também o verbo souhaiter, né? Nesse Oui. sentido. E gostar também. J'aimerais. Souhaiter Souhaiter. ou o verbo gostar, que é o verbo aimer. Aimer. Ou seja, você falou, ela poderia ter dito J'aimerais parler français. Un jour, j'aimerais parler français. Usando esse verbo souhaiter, seria un jour, je souhaiterais parler français. ou un jour, je souhaite. Un jour, je souhaite parler Ela français. poderia ter falado também no presente. Un jour, je souhaite parler le français. E aqui ela usou de novo o a, certo? Ela falou, j'espère à parler. Mas quando você espera, no sentido de esperança, você espera mais o verbo no infinitivo. Então vai ser sempre, j'espère parler. Não vai precisar do a nem do de e parler. J'espère parler, somente. Então ela deveria ter dito, J'espère parler français. Un jour, j'espère parler le français ou français. tanto faz, Opcional. né? O le é opcional. Então, un jour, j'espère parler le français. Un jour, j'espère parler le français ou français. E aí, a próxima frase? E de novo esse porque ela quer falar parce que. Lembra? Parce que. Agora você sabe. Parce que j'adore le français. Parce que j'adore le français. Ela E aí tá falou certo isso que ela falou. j'adore le français, foi perfeito. Ela falou até o R, né? J'adore. Ela não esqueceu o R dessa vez. Parce que j'adore le français. Então, foi o que ela falou, né? Um dia eu espero falar o francês porque eu adoro o francês. Então, parce que J'adore le français. Então, não esquece, parce que, né? Uhum. Ela explicou depois. C'est la plus belle langue, je pense. C'est la plus belle langue, je pense. Eu acho que ela falou muito bem. Acho que o U de plus foi um pouco... Ela falou plus. Ela falou plus. Então, e de novo, esse U em francês, você vai fazer o biquinho. Você faz o biquinho U, do faz a boca do U, e fala I. U, c'est la plus belle langue. Você não vai pronunciar esse S no final. C'est la plus belle langue. Isso significa é a mais linda língua, ou seja, é a língua mais bonita. E aí isso é uma coisa muito francesa. Muito francesa, que é assim, ela deu a opinião dela, né? É a língua mais linda. E depois ela falou, je pense. Je pense. E ela pronunciou super bem isso, Je porque pense. quando eu comecei a falar francês, eu falava je pense. É. E ela falou, bem. je pense. Je pense. Então ficou ótimo. Je pense, eu penso, eu acho, eu acredito. E quando você fala, não é dizendo, eu penso, é mais eu acho, no sentido você está dizendo que aquela é só a sua opinião. E isso parece uma coisa mais humilde, assim. Você vai dizer, é a língua mais linda e ponto final, porque eu digo a verdade. É a opinião dela. Então ela falou je pense, e essa é uma construção realmente extremamente francesa, porque não é aquela frase toda completa, né? Je pense que le français é la langue la plus belle. Isso tá corretíssimo. Sim. Ela poderia ter dito assim, eu acho que o francês é a língua mais linda. Mas ela falou de uma forma mais descontraída, de uma maneira mais fluida. Né? Então aqui a Emily está escrevendo o que eu falei. Je pense que le français est la plus belle langue. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo. Mas falar dessa forma ficaria uma coisa mais, talvez... Bem estruturada, bem escrita. Bem estruturada, bem escrita. E aí na fala, dessa maneira que ela falou, fica muito mais natural e mais fluido, né? C'est la plus belle langue, je pense. Oui. C'est la plus belle langue, je pense. É a língua mais bonita, eu acho, é minha opinião. E depois ela falou, pour moi, c'est comme la musique. Ela é bem poética, essa Gisele, né? Pour moi, para mim, na minha opinião, na minha opinião, pour moi, c'est comme la musique. É como a música.
é como a música. Então ela tá dizendo que pra ela, aos ouvidos dela, o francês é como uma música. É engraçado, porque pra mim é o português do Brasil que parece uma música, mas É verdade. cada um a sua opinião. Os sons, a entonação das línguas, né? O som que a gente ouve é completamente diferente. Mas eu também tinha essa mesma impressão que a Gisele. Foi por isso também que eu decidi aprender francês, que eu acho realmente a língua mais linda e eu acho realmente que parece como uma música. Então aqui ela falou de novo, pour moi. Essa é uma estrutura muito simples de usar. É simplesmente para dizer a sua opinião. Pour moi é a mesma coisa que o je pense, mas o je pense você vai colocar no final, tá? E o pour moi no começo. E essa maneira como ela falou também, essa construção que ela falou, c'est comme. C'est comme. É muito coloquial, de uma maneira muito fluida, né, de falar. É como música. Para comparar, sim. Ela não retomou a palavra inteira. Para mim, ou eu acho que, eu acredito, eu suponho que o francês parece com a música. Não, foi uma coisa realmente mais simples, né? Para mim é como a música. Pour moi, c'est comme la musique. E aqui ela falou la musique. Ou seja, foi de novo esse U, nem prestei bem atenção, mas é verdade que esse U é também um erro muito comum com os brasileiros, então musique, musique. Musique. E uma outra coisa que a gente já falou aqui, que foi a questão do possible, eu acredito que ela falou em outras palavras, mas eu não me atentei completamente, como a gente já falou também desse errinho de pronúncia, é não falar musique, tá? É musique. Musique, mas ela falou certinho. Termina no k, certo? Musique, musique. A mesma coisa com outras palavras, como por exemplo, não é je pense, é je pense. Je pense, não pronuncia o E no final. Je pense. Musique, possible. Langue. J'adore. Então você não vai ter esse i e essa ideia de ter uma vogal no final. Você vai terminar a pronúncia na consoante, claro que você não vai falar musique e vai ficar aqui. Então você vai abrir um pouquinho a boca para sair o resto do som, musique. E às vezes a gente acha que parecia um A, mas na verdade não é, né? É só o final da pronúncia. E aí, que nota você dá pra Gisele? Acho que Gisele merece uma nota 10. Eu entendi tudo. Apesar de ter cometido alguns erros, dá para entender tudo, então para mim merece uma nota 10. Claro, porque qual é o objetivo do francês aqui? Ser entendido. Comunicação, falar e ser entendido e no que ela precisa. Ela conseguiu fazer, claro que ela não fez a entrevista inteira em francês, que ela achou que o francês dela não era bom o suficiente. Mas ela falou aí tudo isso em francês de forma plenamente compreensível. Então o objetivo da comunicação tá check. E aqui a gente já falou, não precisa ser perfeito para se comunicar em francês, para falar francês e para os franceses te entender. O jornalista entendeu tudo o que ela falou, deu uma ajudadinha nela muito rapidamente e ela continuou falando. Exatamente. Emília entendeu. Então, assim, não precisa ser perfeito. Começa a falar, começa a se comunicar e pouco a pouco você vai corrigindo, pegando esses feedbacks e trazendo para melhorar cada dia mais o seu francês. Nem o francês falar perfeitamente, porque o brasileiro vai falar. E também eu acho que a próxima vez ela pode fazer uma entrevista mais longa em francês. Parabéns, Gisele. Parabéns. Félicitations. Felicitações. Seu francês realmente muito bom, bem afiado. Félicitations, Gisele. E a gente espera que hoje em dia você fale ainda melhor. A gente não achou nada mais recente, mas... E acho que no Wikipedia, quando a gente procurou quais línguas ela fala, ela não tá escrito francês. Eu falei, acho que dá para colocar francês claro que também. Dá para colocar, tá ótimo. Então, e aí o jornalista falou o quê? Le plus célèbre mannequin au monde vient d'un petit bled du fin fond du Brésil. A primeira coisa aqui, como é que a gente diz famoso? Célèbre. Então, le mannequin le plus célèbre, famoso, célèbre. Então, famoso, às vezes a gente quer dizer fameux, certo? Fameux é usado também em francês. Mas é menos usado do que célèbre. E além do mais, é mais difícil de pronunciar, porque você tem que fazer esse E. Faz a boca do O e fala E. Le plus fameux. Então é mais simples você falar célèbre. Ao menos eu acho, né? Tem esse R mais... Célèbre. Célèbre, então significa famoso. Sim. E aqui percebe que ele tá falando manequim, né? Modelo. E aqui em francês é masculino, mannequin. Né? Pode usar os dois. Acho que pode falar la mannequin e le mannequin. Usar o artigo no masculino e no feminino. Pode usar os dois. Então é muito correto falar le mannequin falando de uma mulher. E como é que a gente fala mannequin? Mannequin. Não é mannequin. Le mannequin. Então quer dizer que esse E aqui não vai ser pronunciado, né? Le mannequin. Mannequin. E presta atenção como é nasalado esse an no final.
Mannequin au monde. Au mundo, no mundo. No mundo, ou seja, a mais famosa manequim do mundo. Sim. E ele falou o quê? Vient de. Vient de. Donc, le mannequin, elle, hein, elle vient de. Ou Como seja, assim ela vient de? ela vem de. Ela tem origem Ela de, ela tem de nasceu origem. em. É isso. Ou seja, isso vem daquela estruturinha que é Venir de. mais o local. Mais do Aí local. você vai dizer je viens de, sei lá, São Paulo, Recife, Brasília, Goiânia, enfim. Et o jornaliste falou d'un petit bled du fin fond du Brésil. Ou seja, vilarejo perdido no meio do Brasil. bem escondido. Não, eu não falando sertão, mas foi uma coisa bem escondida. E aí, até porque a Gisele é do sul, né? E no do sul não sul. tem sertão. É, no então sul. ela falou petit bled. Petit Bled bled. é vilarejo, um vilarejo bem pequeno, com poucos habitantes, um lugar perdido assim, né? Longe. Das capitais. Sim. É isso que significa un bled, é aquele vilarejo longe da capital e com poucos habitantes. Exatamente, un E bled. é informal dizer isso, né? É informal. Mas não é grave, não tem um grande problema Não, falar não. isso, até porque ele falou na televisão. Na télévision. Le plus célèbre mannequin au monde vient d'un bled du fin fond du Brésil. Du fin fond é do fundo do Brasil. É, dentro das profundezas do Brasil. Du fin fond du Brésil, então, das profundezas do Brasil. E você falou bled, mas ele falou un petit bled. Un petit bled. Então, petit bled quer dizer que é um vilarejo ainda menor do que o bled. É, um vilarejinho escondido no Brasil. Escondido no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? Bled, presta atenção, se você ouvir isso, bled, vilarejo, longe da capital. Du fin fond, ou seja, ele ainda falou ainda mais, né? Além de ser um bled, ele ainda está realmente longe, 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 dentro das profundezas do Brasil. É. E aí é muito interessante essas expressões. E se você gostou desse vídeo e das dicas que a gente te deu aqui nesse vídeo, não esquece de baixar o e-book gratuito que a gente fez para você. Só é clicar aqui no izinho, colocar o seu e-mail e você vai receber na sua caixa de e-mail esse e-book mais 2 bônus. E o que é que vai ter nesse e-book? Vai ter o passo a passo, na verdade, 7 passos de como aprender francês de forma eficiente. A gente já ajudou milhares de pessoas com esse e-book e se você realmente quer aprender francês, a hora é agora de baixar esse seu e-book grátis. É isso por hoje, c'est tout pour aujourd'hui. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu joinha, seu like embaixo do vídeo. E também de compartilhar com os amigos que querem aprender francês como as celebridades brasileiras. Muito bem, a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!